De Deus, boa noite. Vamos que vamos então. Hoje o nosso tema será a misericórdia do coração de Jesus. Trouxe esse livro aqui, As 12 Promessas do Sagrado Coração de Jesus. Obrigado. Sabia que Jesus fez 12 promessas para as pessoas que fossem devotas do seu Sagrado Coração? Vocês sabiam disso, não? Alguém sabia? Quais são as 12 promessas do Sagrado? As 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus, ó. São 12 promessas maravilhosas. Vou ler aqui, ó. Primeira promessa: darei às almas dedicadas ao meu coração todas as graças necessárias a seu estado. O que é seu estado? Seu estado de vida. Se você é casado, se você é viúvo, se você é sacerdote, se você trabalha como professor, como frentista, como médico, como advogado, o que você vive, o que você faz na sua vida? Tá dando errado? Você tá conseguindo pagar as suas contas? Tá tudo certo? Ou tá tudo problema? Tá difícil? Seja devoto do Sagrado Coração de Jesus. Darei às almas dedicadas ao meu coração todas as graças necessárias ao seu estado. Ou um pai de família, uma mãe de família, precisa pagar conta? Precisa trabalhar? Está desempregado? Precisa trabalhar. Tudo que você necessita para o seu estado de vida, se você for devoto do Sagrado Coração de Jesus, Ele promete que vai te dar. Olha que promessa maravilhosa, hein? Segunda promessa: farei reinar a paz nas famílias. Essa aqui não precisa nem comentar, né? Quem não quer ter uma família em paz? Eu os consolarei nas suas penas. Todos nós sofreremos, né? Todos nós passaremos pela cruz. O próprio Jesus diz: quem quer me seguir, toma a sua cruz, renuncia a si mesmo e venha. Todos nós passaremos pela cruz. E nessa cruz, como que vamos sofrer? Como os santos ou como os condenados? Vamos sofrer amando a Deus e vamos fazer desse sofrimento um caminho para o céu? Às vezes a gente não consegue. Mas Jesus diz aqui, ó, a terceira promessa: eu os consolarei nas suas penas. Quarta promessa: serei o refúgio seguro durante a vida e sobretudo na hora da morte. A hora mais importante da nossa história é a hora da morte, onde será definido onde passaremos a eternidade. Se no céu ou se no inferno. Como é que será a nossa disposição de alma na hora da morte? Jesus promete, a quarta promessa: seria o seu refúgio. Quando a gente morrer, a gente vai ser julgado por quem? Por Jesus. O juiz está falando que vai ser o nosso advogado. O juiz está falando que vai ser o nosso refúgio. Olha que promessa maravilhosa. Seria o refúgio seguro durante toda a vida e na hora da morte. Derramarei copiosas bênçãos, a quinta promessa. Quer ter bênção de Deus na sua vida? Seja devoto do Sagrado Coração. Os pecadores acharão em meu coração a fonte e o oceano infinito da misericórdia. Quem não precisa da misericórdia de Deus? Somos pecadores. Quem não precisa da misericórdia? Os pecadores acharão no meu coração a fonte e o oceano infinito da misericórdia. As almas tíbias tornar-se-ão fervorosas. O que é alma tíbia? É aquela pessoa mais ou menos, meio pedra, meio tijolo, né? Que vai à missa por obrigação, que não reza com amor, reza por obrigação, falta a missa de domingo às vezes, vai a uma missa, falta duas, mais ou menos. São João Maria Vianney tem um sermão que ele fala sobre as almas mundanas. Ele fala que as almas tíbias, na verdade, são mundanos disfarçados de cristãos, né? E Jesus disse no Apocalipse, né? Deus fala no Apocalipse: nem frio nem quente, como és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, dá nojo. Então Jesus fala, o Apocalipse diz que Deus tem nojo das almas tíbias. Olha que terrível, né? Como não és nem frio nem quente, mas és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, me dá nojo. Terrível. E Jesus promete que as almas tíbias se tornarão fervorosas. É a sétima promessa. Oitava promessa: as almas fervorosas elevar-se-ão rapidamente a uma grande perfeição. Então, se você é tíbio, sétima promessa: se você é tíbio, você se torna fervoroso. E se tornando fervoroso, continuando sendo devoto do Sagrado Coração, rapidamente você se torna santo. Olha que promessa maravilhosa. Você vai ser santo. Se você for devoto do Sagrado Coração, você vai ser santo. Nono: abençoarei a casa em que se achar exposta e for venerada a imagem do meu coração. Se na sua casa tiver a imagem do Sagrado Coração, Jesus vai abençoar a sua casa, se lá for exposta e venerada. Vocês têm a imagem do Sagrado Coração em casa? Providencie. Nem que seja um papelzinho, mas tem a imagem do Sagrado Coração. Lá em casa eu tenho uma imagem do Sagrado Coração, assim que aparece nos meus vídeos. Todos os meus vídeos têm o Sagrado Coração. Já perceberam isso?
Os que não tem, lugar que não tem, eu vou e coloco. Fábio de Jesus. Todos os meus vídeos têm um Sagrado Coração, porque o Sagrado Coração é o amor de Deus. Todos os meus vídeos eu ponho o Sagrado Coração de um jeito lá. Seja no cantinho, seja do lado, eu ponho imagem do Sagrado Coração, ponho quadro. Sempre tem um Sagrado Coração em todos os meus vídeos no canal, né? E lá em casa, eu tenho um quadro grandão do Sagrado Coração, eu tenho uma imagem do Sagrado Coração, eu tenho um monte do Sagrado Coração. Por quê? É a promessa de Jesus. A casa que tiver exposta e for venerada a imagem do Sagrado Coração, ele abençoará. Quando você chega na minha casa, você abre a porta da sala, se você entra assim no corredor de Jesus, assim, ó, chama o corredor de Jesus. Por quê? Do lado direito tem um quadro de Jesus misericordioso de 1,92 m de altura. Você já dá de cara com Jesusão, assim, abençoando. 1,92 m de misericordioso. Do outro lado, o Sagrado Coração de Jesus também. E se você vai sair de casa pela Porta dos Fundos, não adianta, porque lá no Porta dos Fundos tem um quadro de Jesus e Nossa Senhora, Sagrado Imaculado Coração de Maria, nas Portas dos Fundos. Se você for no quarto, tem imagem de Sagrado Coração. Porque é a promessa de Jesus, eu quero a bênção de Jesus na minha casa. Vocês querem a bênção de Jesus nas suas casas? Então tem exposta e venerada. O que é venerar? Pelo menos uma jaculatória. Os meus filhos, quando vão sair de casa, antes de sair de casa, eles têm que olhar para a imagem do Sagrado Coração de Jesus e fazer uma jaculatória. Ó meu Jesus manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Sagrado Coração de Jesus, que tanto me amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Tem que se venerar a imagem do Sagrado Coração. Por quê? Lembra que eu disse antes de começar a gravar? Jesus reclama que a gente não retribui o amor dele, né? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, manda um beijinho para Jesus, ele vai ficar feliz. A grande, eu já falei essa, 10ª promessa. Daria aos sacerdotes o dom de tocar os corações mais endurecidos. Então o padre que for devoto do Sagrado Coração de Jesus, a pregação dele vai tocar em todos os corações. Você lembra do Padre Léo? Quem não gostava da pregação do Padre Léo? O Padre Léo era de qual congregação? Sagrado Coração de Jesus. Olha a promessa aqui, ó. Darei aos sacerdotes o dom de tocar os corações mais endurecidos. O Padre Léo era um sacerdote do Sagrado Coração de Jesus. A congregação do Padre Léo era a congregação do Sagrado Coração de Jesus. E ele trazia no peito um crucifixozinho com um coração assim, um Sagrado Coração. Você lembra disso, não? Você assiste? Dá uma olhadinha no peito dele, ele traz uma cruz com um coraçãozinho. É o símbolo dos deonianos, os padres do Sagrado Coração. E a pregação do Padre Léo tocava todos os corações. Não é essa a promessa aqui? 10ª promessa? Quando eu comecei, nem sabia que ele era assim. Ele é falecido já. Ele faleceu em 2006. Janeiro de 2006, se eu não me engano. 11ª promessa. As pessoas que propagarem essa devoção terão seus nomes escritos indelevelmente no meu coração. Quem propagar a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, o nome dele vai estar escrito no coração de Jesus de uma maneira que não se apague. Indelevelmente quer dizer que não pode ser apagado. Você quer ter o seu nome escrito no Sagrado Coração de Jesus? De maneira que não se apague? Propague essa devoção. E a 12ª promessa é a chamada de a grande promessa, é a maior de todas as promessas do Sagrado Coração. A 12ª, ele diz assim, ó. O amor todo-poderoso, abra a Bíblia, já tem um Sagrado Coração aqui. Sagrado Coração para tudo quanto é lado. Ele com Santa Margarida Maria Laporte. 12ª promessa. O amor todo-poderoso do meu coração concederá a graça da perseverança final a todos que comungarem na primeira sexta-feira do mês por 9 meses seguidos. Vocês entenderam essa promessa? Jesus promete a graça da perseverança final. O que é a perseverança final? Marcos capítulo 13, versículo 13, Jesus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então ele diz que quem perseverar até o fim vai para o céu. E aquele que diz que quem fizer essa novena de 9 meses, na primeira sexta-feira do mês, durante 9 meses, receber a Eucaristia, comungar e adorar e reparar o Sagrado Coração de Jesus, vai para o céu. Uma promessa de Jesus. Então, meu gente, sejamos devotos do Sagrado Coração de Jesus. Essa não é uma devoção opcional. Essa é uma devoção necessária. Na igreja a gente tem 2 devoções necessárias. É a devoção a Jesus e a Nossa Senhora. A Jesus é claro, porque ele é Deus, óbvio, Deus feito homem, não tem como não ser, né? E porque ele mandou.
Ele disse, na aparição a Santa Margarida Maria Alacoque, ele disse que era necessário que as pessoas fossem devotas do Sagrado Coração, porque essa devoção ia ser o último meio de salvação. O último meio de salvação. Depois Jesus vai aparecer no século XX, a Santa Faustina Kowalska, ele apresentar para ela a devoção da Divina Misericórdia. E o que é a devoção da Divina Misericórdia? Da onde que jorra o sangue e a água da Divina Misericórdia? Do Sagrado Coração de Jesus. Na aparição Santa Margarida Maria Alacoque, Jesus aponta o seu coração. Na aparição Santa Faustina, Jesus aponta o seu coração. A devoção à Divina Misericórdia é a devoção ao coração de Jesus. E Jesus, o que Jesus diz para Santa Faustina? A devoção à minha Divina Misericórdia é a última tábua de salvação. Por isso que na minha casa, o quadro do Sagrado Coração de Jesus e o quadro de Jesus Misericordioso ficam um na frente do outro, porque é a mesma devoção. A devoção a Jesus Misericordioso é a devoção ao coração misericordioso de Jesus. Amém? Então vamos começar a entender o que significa isso? Deixa eu abrir aqui João, capítulo 13. Esse pequeno versículo que eu vou ler hoje vai direcionar toda a nossa catequese. João capítulo 13, versículo 1. Presta atenção porque esse versículo resume toda a Bíblia. Esse versículo resume de Gênesis a Apocalipse. Tudo que Deus faz, tudo que Deus é, a sua vida, porque você está aqui hoje, tudo que você viveu até na sua história, tudo que você vai viver está contido nesse versículo. João 13, versículo 1. Diz assim, ó. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Até o extremo os amou. Fecha os teus olhos agora, faça uma experiência, fecha o olho. Pense em Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, Jesus Eucarístico. Pensa em Jesus na Eucaristia. Ele está lá por amor a você. Ele está na Eucaristia por amor a você. Na Eucaristia está o Sagrado Coração de Jesus. Eu falo, vocês repetem, diga assim, Senhor Jesus, o Senhor me amou até o extremo e me amando, o Senhor quis que do seu coração jorrasse sangue e água, demonstrando assim que o seu amor por mim não cabe no seu peito. Senhor Jesus, amor com amor se paga. O Senhor me amou até o extremo. Me ajuda, Jesus, a te amar também. Sagrado Coração de Jesus, que tanto me amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Amém. Tendo amado os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Guarda esse versículo no seu coração. João capítulo 13, versículo 1. Então, o que significa a devoção ao Sagrado Coração de Jesus? A devoção ao Sagrado Coração de Jesus é Deus amor. Deus já nos amou eternamente com amor divino, porque Deus é amor, vai dizer o próprio João na sua primeira carta. Deus é amor. Mas num dado momento, em Lucas 1:26, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, como vai dizer o próprio João, no capítulo 1 do seu Evangelho. A partir daquele momento que Jesus se faz homem no ventre da Santíssima Virgem, ele sempre nos amou com amor divino, mas naquele momento o amor divino também assume um amor humano. E Jesus passa a nos amar com um amor humano, com amor humano. E esse amor humano de Jesus precisa ser retribuído, porque amor com amor se paga. É claro, o amor divino dele sempre mereceu retribuição. Só que agora Jesus nos ama com sentimentos humanos. Deus não é sentimento. O amor de Deus não é um amor sentimental, é um amor divino, um amor totalmente espiritual. Sentimento é algo próprio humano. Só as pessoas têm sentimento. Quando Jesus assume um coração humano, Jesus quer mostrar para nós que Ele quer nos amar do jeito que nós sabemos amar. Jesus se abaixa à nossa altura, sabe aquela criancinha da escola que ia falar com a professora?
A professora se abaixa na altura da criança para falar com ela. Foi o que Jesus fez. Ele se abaixou à nossa altura, assumindo a natureza humana, para nos amar na nossa altura, com o amor humano. É claro, sempre mantendo o seu amor eterno, divino, mas agora com sentimentos humanos. A primeira devota do Sagrado Coração de Jesus, sabe quem foi? Não foi Santa Margarida. A primeira devota do Sagrado Coração de Jesus foi Nossa Senhora. Foi a primeira que sentiu o coração de Jesus bater. Foi a primeira que amou o coração de Jesus. O segundo devoto do Sagrado Coração de Jesus foi São João Batista. Quando Nossa Senhora disse, saudou Isabel, Isabel disse: assim que a saudação dos teus lábios chegou aos meus ouvidos, a criança se agitou no meu seio. Bendita és tu que creste, porque se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Então, São João Batista sente a presença do coração de Jesus. E a presença do coração de Jesus derrama o Espírito Santo sobre João Batista. Derrama o Espírito Santo sobre Isabel. As segundas pessoas que veneraram o Sagrado Coração de Jesus foi João Batista e Isabel. E o outro grandíssimo devoto do Sagrado Coração de Jesus foi São João Evangelista. Na Santa Ceia, ele reclinou a cabeça no peito de Jesus e ouviu as batidas do coração de Jesus. Queridos, o que significa isso? São Felipe Neri, ele recebeu uma graça de amar tanto a Jesus que o coração dele cresceu no peito e uma costela dele quebrou. Ele tinha a costela quebrada. E o coração de São Felipe Neri era quente, queimava no peito. Ele morava em Roma, na Itália. Às vezes era inverno, nevava, e ele suava de calor. E as pessoas que colocavam a mão no peito de São Felipe Neri sentiam o calor, o coração dele queimava. E tanto que ele amava Jesus. Quando São Felipe Neri morreu e foi exumado, o corpo dele foi exumado, os médicos constataram as costelas quebradas, porque o coração dele havia se dilatado de tanto amar. Se São Felipe Neri amou dessa forma, ao ponto que o coração dele queimava no peito, e as pessoas que ele atendia em confissão, em que ele conversava, atestavam que ouviam à distância as batidas do coração de São Felipe Neri, tanto que ele amou a Jesus, Deus deu a ele esse sinal. Era um sinal que Deus dava do amor espiritual de Felipe. Era um sinal. Imagine então o que São João Evangelista não sentiu e não experimentou quando ele reclinou a cabeça no coração de Jesus na Santa Ceia. Aquela impressão que São João Evangelista sentiu na Santa Ceia foi tão grande que ele é o único apóstolo que vai dizer que o coração de Jesus foi aberto pela lança na cruz. Ele é o único apóstolo que diz que Jesus ressuscitado trazia a chaga do coração. Ele é o único apóstolo que vai escrever que Deus é amor. Porque ele fez essa experiência. E São João Evangelista é o único apóstolo que não morreu martirizado. E é o único apóstolo que recebeu Nossa Senhora na sua casa. Ou seja, foi preservado da morte, entre aspas, né? Que não foi martirizado. Deus assim quer mostrar que ele foi preservado da morte. Então Deus está prometendo: quem for devoto do meu Sagrado Coração será preservado da morte má e eterna, que é o inferno. É a 12ª promessa. E ele recebeu Nossa Senhora por mãe. Sexta-feira passada celebramos o Sagrado Coração de Jesus. O que celebramos no sábado depois? O outro sábado, no dia seguinte, o Imaculado Coração de Maria. O Imaculado Coração de Maria é a herança da cruz. Aquele que é devoto ao Sagrado Coração de Jesus ganha por presente uma predileção e um amor especial de Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora começa a ver Jesus naquela alma. E Nossa Senhora começa a amar ainda mais os devotos do Sagrado Coração de Jesus. E os devotos do Coração de Jesus, por consequência, começam a amar mais Nossa Senhora. E eles recebem Nossa Senhora por mãe. Recebem Nossa Senhora por herança, como São João recebeu. Amém? Então eu quero falar para vocês agora um pouco. Já falei desses 3 pontos aqui que eu escrevi, que eu tinha que falar. Já falei. Agora eu quero falar com vocês sobre a vida a vida de Santa Margarida Maria Alacoque, e depois eu vou falar das aparições do Sagrado Coração de Jesus, certo? Espero não demorar muito. Gente, Santa Margarida Maria Alacoque, vocês já ouviram falar dela? Ela é a vidente do Sagrado Coração de Jesus. É a menina que viu o Sagrado Coração de Jesus. Santa Margarida Maria Alacoque, ela nasce na França, numa cidade chamada Lautecourt, né? Na região da Borgonha francesa. Ela nasce no dia 22 de julho de 1647. Os pais dela, o pai dela chamava Claude Alacoque e a mãe dela chamava Filiberta
Lamin. O pai dela era juiz e notário. Notário é quem trabalha com notas, trabalha com cartório, né? Trabalha em cartório. O pai dela era juiz e notário. E Santa Margarida Maria Alacoque, desde a primeira infância, ela sempre foi uma grande santa. Com 1 aninho de idade, com 2 aninhos, com 3 anos, ela sempre foi uma grande santa. Existem almas de eleição, almas que Deus escolheu para uma missão e Deus santifica desde a primeira infância. São João Maria Vianney sempre foi santo, São Pio de Pietrelcina sempre foi santo, São João Batista sempre foi santo, a Santíssima Virgem não precisa nem dizer, né? E Santa Margarida Maria Alacoque também sempre foi santa. Para vocês terem uma ideia, na tenra infância, quando ela começou a ter discernimento das coisas, ter um pequeno entendimento lá por volta dos 3 anos, se alguém falasse para ela que alguma coisa ofendia a Deus e que era pecado, ela tinha horror daquilo. Era como ver um demônio. Se falasse, falar mentira é pecado. Se ela soubesse que alguém estava falando uma mentira, ela fugia, ela tinha horror. A gula é pecado, minha filha. Se ela visse alguém cometendo uma gula, ela tinha um horror terrível. Então ela tinha aversão completa a tudo aquilo que ofendia a Deus. Olha a predileção do Sagrado Coração de Jesus. O que é o devoto do Sagrado Coração? É aquele que busca agradar o Sagrado Coração. Tudo que ofende o Sagrado Coração de Jesus, ofende o devoto do Sagrado Coração de Jesus. E ela era um vaso de eleição. Deus já formou Santa Margarida para ser a vidente do seu Sagrado Coração. Então ela tinha horror a todo e qualquer tipo de pecado. Por volta de 4 anos, Jesus começa a aparecer para ela. Ela começa a ver Jesus com 4 aninhos, 3, 4 anos, ela começa a ver Jesus. Com 5 aninhos de idade, ela estava na missa com a família dela, e enquanto todo mundo fez a comunhão, ela não tinha feito a primeira comunhão ainda, e as pessoas faziam a ação de graças, o que ela fazia? A comunhão espiritual. Ela se unia a Jesus espiritualmente em oração. E Jesus disse para ela assim: Margarida, eu quero que você seja sempre virgem e consagre a mim a sua virgindade. E aí, com 5 anos de idade, ela faz um voto de castidade. Que ela nunca ia se casar e que ela ia ser sempre virgem, e a virgindade dela ia pertencer a Jesus. 5 anos de idade, ela já decidiu a vocação dela. Com 8 anos, o pai dela morre. Morreu o Claude Alacoque, pai de Santa Margarida, e a família envia a menina para viver num convento de clarissas. Para ela foi o céu na terra, né? Ela já tinha vocação à vida religiosa, então com 8 anos ela entrou no convento de clarissas. Se tornou franciscana, entre aspas, né? Cuidada pelas clarissas. Só que ela fica doente. E ela fica doente com muita gravidade. E aí as clarissas não tem mais como cuidar da menina, porque a menina estava doente, manda ela de volta para casa. O pai dela tinha morrido, a mãe dela tinha outros irmãos para cuidar. A mãe dela não tinha nenhum tino com as coisas de dinheiro, essas coisas. Não sabia sequer administrar as coisas que o pai dela tinha deixado. E a mãe dela fica num perereco, sem saber o que fazer com aquela menina doente. Ela fica 4 anos de cama. E ela chega a emagrecer tanto que parecia, a biografia dela diz que parecia que os ossos iam furar a pele. Tão magra que a menina fica, tão magra. Todo mundo falou, essa menina vai morrer. É certeza que ela vai morrer. Então, com 12 anos de idade, percebendo que a morte se avizinhava, e ela já percebeu que ela ia morrer mesmo, ela pede para trazer para ela uma imagem de Nossa Senhora. Você conhece alguma menina que estava morrendo e uma imagem e Nossa Senhora, por meio de uma imagem, a curou? Vocês conhecem, não? Essa daqui, ó, Santa Teresinha. Santa Teresinha estava também passando uma doença grave e Nossa Senhora do Sorriso curou Santa Teresinha através de uma imagem. A mesma coisa aconteceu a Margarida Maria Alacoque. Ela se consagra a Nossa Senhora. Lembra que eu falei? Os devotos do Sagrado Coração de Jesus têm Nossa Senhora como herança. Ela se consagra a Nossa Senhora, faz uma consagração total a Nossa Senhora, que lembra muito a consagração que São Luís Maria Grião de Montfort vai pregar, só que São Luís vai pregar alguns anos depois de Santa Margarida. Ele vai pregar no ano de 1700, ele escreve o Tratado da Verdadeira Devoção. Santa Margarida já havia falecido há 7 anos antes de São Luís pregar e publicar o tratado. Mas ela faz uma consagração bem parecida àquela que São Luís ia pregar, e ele é curada. Ela restabelece a sua saúde. Então aquele calvário todo da doença passa, só que vem outro calvário. Lembra que eu falei para vocês que a mãe dela não tinha muito tino comercial? A mãe dela não consegue cuidar da casa e pede que o cunhado dela, que era irmão do Claude Alacoque, cuide da casa. O nome dele era Toussaint Alacoque, era o tio de Santa Margarida. Só que esse Toussaint
ele era um cara extremamente avarento. Então ele deixa a família numa penúria terrível. Inclusive eles passam fome. Santa Margarida passa fome nessa idade. E esse sofrimento, essa penúria de até passar fome, é somada também uma escravidão, porque ele põe trabalho nela, põe ela para trabalhar de uma maneira análoga à escravidão. Ela trabalhava demais, extremamente, e ele restringia a comida, restringia tudo. Para vocês terem uma ideia, para sobreviver, os vizinhos davam comida para eles, para ela e para a mãe, para os irmãos, porque o tio restringia ao máximo a comida. Aos 17 anos, ela fala para a família que ela quer ser religiosa. E o tio dela fala que não, de jeito nenhum. Começa, inclusive, a proibir que ela fosse à missa, que ela fosse à igreja rezar. E ela pedia para ir rezar e ele falava que não, porque se ela fosse rezar, ela estava, na verdade, querendo encontrar outros rapazes. E aí ela passa um novo calvário. Até que com 19 anos de idade, ela começa a ter até dúvidas se realmente a vocação dela era a vida religiosa ou não, porque ela pensava, se eu me casar, eu vou ter um marido. Então, se eu tiver um marido, eu posso trazer a minha mãe para viver comigo e minha mãe sai desse sofrimento. Então, ela começa a achar que o matrimônio seria para ela uma fuga daquela escravidão que ela estava vivendo com o tio dela e seria também a salvação da mãe dela, né? Então, Santa Margarida consegue um dia fugir e ir à igreja. E chegando na igreja, ela vê uma imagem de um grande santo, né? São Francisco de Sales. E São Francisco de Sales, ela vê um quadro de São Francisco de Sales e ela vai rezar diante do quadro de São Francisco e acontece um milagre. No quadro, São Francisco fala para ela: eu te quero na minha congregação. E ela não sabia que São Francisco havia fundado uma congregação, que é as Visitandinas, né? As congregações dedicadas às irmãs de Nossa Senhora da Visitação. Você lembra o que significa Nossa Senhora da Visitação? Quem foi o segundo devoto, a primeira pessoa sem ser Nossa Senhora que conheceu o Sagrado Coração de Jesus? São João Batista, né? Quando que São João Batista conheceu o Sagrado Coração de Jesus? Quando Nossa Senhora visitou Isabel. Então a visitação é uma congregação dedicada a esse evento, da visita de Nossa Senhora a Isabel. Olha a providência de Deus, né? E ela sabe que Deus quer que ela seja religiosa, mas ao mesmo tempo ela fica preocupada com a mãe, que é ficar naquele sofrimento. E naquele vai que não vai, aquele estica e encolhe, vai e não vai. E São Francisco já tinha falado para ela na imagem e tal. Uma vez Jesus sempre apareceu para ela. A vida toda ela viu Jesus. Jesus, eu esqueci de falar esse detalhe. Jesus aparecia para Santa Margarida Maria Alacoque com tal frequência que ela achava que Jesus aparecia para todo mundo. Jesus era mais uma pessoa que convivia com Santa Margarida. Desde a pequena infância dela, a adolescência, a vida adulta, sempre Jesus apareceu para ela. Então ela achava que todo mundo via Jesus. Sabe quem que também tinha essa mesma impressão? Que sempre aparecia para ele Jesus, Nossa Senhora e o Anjo da Guarda, e ele achava que todo mundo via Jesus, era o Padre Pio. Uma vez Frei Camilo, o Padre Pio era criança, era menino ainda, Francesco de Forgione, o Frei Camilo mostrou para o Padre Pio uma imagem, falou assim, quem é esse aqui? O Padre Pio falou assim, esse é São Sebastião. Aí ele mostrou uma outra imagem, falou assim, quem é esse aqui? O Padre Pio, esse é Santo Antônio. Aí mostrou outra imagem, quem é esse aqui? Aí ele olhou e falou assim, não sei quem é esse eu não conheço. Aí o Frei Camilo falou, esse aqui é São Jorge. Ele falou, e essa aqui, quem é? O Padre Pio, essa é Nossa Senhora, eu vejo Nossa Senhora sempre, ela sempre vem me visitar. Aí o Frei Camilo, Nossa Senhora vem te visitar? Ele, claro, Nossa Senhora não visita o senhor? Ele falou, não, eu nunca vi Nossa Senhora. Ela falou, você tá brincando, não é possível que você nunca viu Nossa Senhora. Ela sempre vem me visitar, junto com Jesus e o Anjo da Guarda. Então, para o Padre Pio menino, ele achava que todo mundo via Nossa Senhora. E a Santa Margarida também. Jesus sempre aparecia para ela. Até que nessa dúvida vocacional, ela já estava com 19 anos, e Jesus aparece para ela como Etiomo. Etiomo é aquela imagem de Jesus coroado de espinhos, com as mãos amarradas, todo chagado, todo flagelado. Quando Pilatos mostra Jesus depois da flagelação e fala, Etiomo, eis o homem, né? As pessoas também chamam de Jesus manietado ou Senhor Bom Jesus dos Passos. É Jesus coroado de espinhos, todo chagado.
Jesus aparece para Santa Margarida e fala para ela assim: eis a que ponto você me reduziu, Margarida. Porque ela não estava demorando para entrar no convento. Aquele foi o ponto final para as dúvidas vocacionais dela, e ela ingressou na Ordem da Visitação, a Ordem de São Francisco de Sales. Ela ingressa na Visitação aos 24 anos. A dúvida foi dos 17 até os 24, nessa luta de vai, não vai, fica, não fica, estica, encolhe. E aos 24 anos, então, ela entra na Visitação, no ano de 1671. Ela se tornou visitandina. 1671. E ela faz os seus primeiros votos, né? E durante 2 anos ela vive uma vida de grande gozo espiritual, de grande felicidade na Visitação. De 1671 a 1673. Ela via o céu na terra. Jesus aparecia para ela reclamava para Jesus, falava assim: Jesus, eu entrei aqui na Visitação para sofrer com o Senhor, e eu só tenho alegria, estou vivendo o céu na terra, né? Ela só vivia alegrias na Visitação, até que no dia 27 de dezembro de 1673, 27 de dezembro é o dia de um santo. Quem que é o terceiro devoto do Sagrado Coração de Jesus? Primeiro é Nossa Senhora, segundo é São João Batista e a Santa Isabel. Quem que é o terceiro que eu falei? São João Evangelista. Dia 27 de dezembro é dia de São João Evangelista. No dia de São João Evangelista do ano de 1673, ela estava adorando Jesus na Eucaristia. Estava adorando Jesus no sacrário, então Jesus aparece como o Sagrado Coração. Assim, Jesus sempre apareceu para Santa Margarida, igual eu disse, mas ele nunca tinha mostrado o seu Sagrado Coração para ela. Naquele dia, no dia de São João Evangelista, ele revela a devoção ao Sagrado Coração. E ele vai fazer aquilo que nós chamamos de 3 grandes aparições do Sagrado Coração. 1673, 1672 ele começa a aparecer toda a primeira sexta-feira para ela como Sagrado Coração. E 1675 é a última vez que ele aparece como Sagrado Coração. Eu quero comentar com vocês a primeira aparição de Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque, no dia 27 de dezembro de 1673. Eu quero ler para vocês aqui no texto, na íntegra, o que Jesus falou para Santa Margarida. Ele diz assim, eu vou ler aqui um pedaço do trecho que narra a aparição e depois a gente vai falar da aparição. Por quê? Porque Jesus, no dia de São João, era dia de São João Evangelista, Jesus dá a Santa Margarida Maria Alacoque a mesma graça que ele deu a São João Evangelista na última ceia. Qual foi a graça? Reclinar no peito de Jesus e sentir o que é o Sagrado Coração. Aquilo que São João viveu na Santa Ceia, Santa Margarida vai viver no dia de São João, do ano de 1673. Certa vez, Santa Margarida estava diante do Santíssimo Sacramento e, sentindo a divina presença, ela sentiu novamente a presença de Jesus. Entregou-se ao Espírito Santo e colocou seu coração à mercê da força do seu amor. Então ela percebe que Jesus estava próximo dela, ela não viu Jesus ainda, mas ela percebe que Jesus estava ali. Ela fala assim: Senhor, eu me entrego totalmente a Ti. Me entrego à Sua vontade, Jesus. Jesus, então, a faz repousar por longo tempo em seu divino peito. Então olha que coisa maravilhosa. Jesus aparece para Santa Margarida e põe a cabeça dela no peito dele. É essa imagem aqui de Jesus a Santa Margarida. Ele aparece para Santa Margarida Maria Alacoque e ele põe a cabeça de Santa Margarida no peito dele. Já pensou? Tem 2 aparições que são fantásticas. Que é a aparição de Nossa Senhora Santa Catarina Laboré. Nossa Senhora põe Santa Catarina deitada no colo dela. Nossa Senhora deita a cabeça de Santa Catarina no colo de Nossa Senhora. E nessa aparição que Jesus deita a cabeça de Santa Margarida no peito dele. Olha que coisa fantástica, né? Nossa Senhora fez repousar por longo tempo em seu divino peito. Olha, fica um tempão deitada no peito de Jesus. Um longo tempo. E Jesus lhe revela as maravilhas do seu amor e os insondáveis segredos do seu coração. Jesus revela os segredos do seu coração para Santa Margarida. Olha que coisa! Os quais havia conservado escondidos dos homens até aquele momento. Então, aquilo que Jesus revela para Santa Margarida naquele momento, ele nunca havia revelado para ninguém, nem para São João Evangelista. Que ele havia escondido dos homens até aquele momento, ou seja, nem São João Evangelista sabia disso. As coisas que Jesus revela a Santa Margarida. Então Margarida Maria repousa no peito do Senhor e pela primeira vez Jesus manifesta o seu coração abrasado. Então Jesus mostra pela primeira vez essa imagem para ela.
depois que ela passa um tempão no peito dele, Jesus mostra para ela essa imagem, o seu coração abrasado, ou seja, o seu coração cheio de fogo. Neste momento, o Sagrado Coração de Jesus deu a conhecer o ardente desejo que tinha de ser amado pelos homens e de os retirar do abismo da perdição em que Satanás os precipita. Então Jesus mostra para Santa Margarida que ele tem desejo de ser amado por nós, né? Quando for ver Jesus sacramentado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, manda um beijo para Jesus. Ele quer ser amado por nós. Ele quer ser amado por nós. O Sagrado Coração de Jesus deu a conhecer o ardente desejo que tinha de ser amado pelos homens e de retirar os homens do abismo da perdição. Nós caminhamos pelos nossos pecados para o inferno. O que pode nos tirar do inferno é o amor a Jesus, é retribuir o amor a Jesus. Por isso que eu digo, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus não é facultativa, é necessária, é questão de salvação. Amor com amor se paga. Por isso quer manifestar aos homens o seu coração com todos os tesouros de amor. Olha o que tem no coração de Jesus. Tesouros de amor, de misericórdia, de graças, de salvação e santificação. Amor, misericórdia, graças de salvação e santificação. Então o coração de Jesus é amor e misericórdia. Como consequência desse amor e misericórdia, ele nos dá graça de salvação e nos santifica. Amor e misericórdia. Qual é a devoção que Jesus apresenta a Santa Faustina a partir do sangue e água que jorra do seu coração? A devoção à misericórdia. Você vai ver que essa palavra de misericórdia, que o coração de Jesus é um coração de amor e misericórdia, nos estudos da devoção a Santa Margarida, sempre aparece essa realidade. O coração de Jesus é um coração de amor e de misericórdia. É a mesma devoção de Santa Faustina. É a mesma devoção. É a devoção do coração misericordioso de Jesus. Por isso, pede para que o honrem sob a imagem deste coração de carne. Lembra que eu falei no início? Que Deus assumiu um coração de carne para nos amar com sentimentos humanos. Ele quer que a gente ame o seu coração de carne humana. E aí Jesus fala para Santa Margarida. E agora eu vou ler exatamente o que Jesus diz. Jesus diz: o meu divino coração está abrasado de amor para com os homens, e em caridade precisa derramar graças por teu meio e manifestar-se a eles. Então Jesus diz para Santa Margarida: meu coração está pegando fogo de amor pelos homens. Na ladainha do Sagrado Coração de Jesus a gente reza: Sagrado Coração de Jesus, fornalha ardente de caridade, fornalha ardente de amor. O meu coração está pegando fogo de amor pelos homens, e por seu meio, por meio do seu ministério, ó Margarida, eu quero fazer com que os homens conheçam o meu amor. E Jesus continua: o meu divino coração está abrasado de amor para com os homens, e em caridade precisa derramá-las por teu meio e manifestar-se a eles, para enriquecê-los com seus preciosos tesouros. Eu os mostro a ti, contém a graça santificante e as graças salutares. O que significa graças salutares? Graças de salvação. Contém as graças santificantes e as graças salutares indispensáveis para afastá-los do abismo da perdição. Então Jesus fala que a devoção do seu Sagrado Coração é indispensável, porque tem graças salutares, graças de salvação. Para quê? Para nos afastar do inferno, do abismo da perdição. Essa foi a primeira aparição. Na primeira aparição, Jesus diz a Santa Margarida que ele nos ama e que nós precisamos amá-lo também para a gente não ir para o inferno. A segunda aparição não é um dia específico. Jesus começa a segunda aparição, a gente chama de segunda aparição, um conjunto de aparições que Jesus começa a manifestar-se a Santa Margarida com o seu coração para fora do peito, sempre na primeira sexta-feira do mês. Por que sexta-feira? Porque sexta-feira foi o dia que Jesus morreu por nós na cruz. Sexta-feira foi o dia que o coração de Jesus foi aberto pela lança. Sexta-feira é o dia do amor de Deus por nós. Nesse dia, então, ele começa a aparecer a Santa Margarida, na primeira sexta-feira do mês. E por que a primeira sexta-feira? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a força e com todo o teu entendimento. O primeiro que nós temos que amar é quem? É Deus. Por isso, ele precisa ser amado primeiro. Ele aparece na primeira sexta-feira, o dia do seu amor. E eu vou ler aqui uma sentença que Jesus fala a Santa Margarida numa primeira sexta-feira que ele aparece para ela.
ele diz assim, ó, vou ler o texto. O Senhor havia dado uma grande graça a Santa Margarida Maria, a qual seria fundamento de várias outras graças, deixando como sinal uma dor permanente no coração da santa, no local onde havia feito uma chaga, agora já fechada, sendo que assim nos escreve a Santa Margarida. Aí ela vai falar, que são as palavras da própria Santa Margarida. Vocês entenderam isso que eu li, esse parágrafo? Jesus concedeu uma graça para Santa Margarida, e como sinal dessa graça, ele abriu o coração dela, ele abriu uma chaga no coração dela. Quem tinha o coração chagado como Santa Margarida? São Pio de Pietrelcina, Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina, Ana Catarina Emmerich, Beata Ana Catarina Emmerich, a nossa querida irmã Amália Aguirre, aqui de Campinas, todas receberam essa mesma graça. E ele diz que essa graça de ter o coração aberto é um sinal de que Deus havia derramado naquele coração algo que era próprio do coração dele. Ele diz assim, ó, Jesus dizendo, né? E como sinal de que a grande graça que acabo de te fazer, é Jesus falando para Santa Margarida nessa primeira sexta-feira do mês. E como sinal que a grande graça que acabo de te fazer não é imaginação, mas fundamento de todas as graças que ainda te concederei, embora já tenha fechado a chaga do seu coração, então realmente ela tinha uma chaga aberta, e Jesus fechou essa chaga. E Jesus fala, fecha essa chaga, mas fica a dor para sempre. Então sempre na vida dela, sempre ela sentiu aquela dor no coração. Se até agora tomaste apenas o nome de minha escrava, agora eu te dou o nome de discípula dileta do meu coração. Dileta quer dizer querida, especialmente querida. Discípula especialmente querida do meu coração. A partir daí, nas primeiras sextas-feiras do mês, o Sagrado Coração de Jesus manifesta-se como sol radiante, fornalha ardente a Santa Margarida Maria. Então toda sexta-feira ela via o coração de Jesus como fornalha de caridade e de amor, como um sol brilhante, sendo considerada ou chamada de segunda aparição do Sagrado Coração de Jesus, a discípula bem-amada, devido à grande revelação ao mundo, momento em que é descrito por Santa Margarida. Uma vez, entre outras, quando estava no Santíssimo Sacramento exposto, aqui a Santa Margarida falando. Então ela está dizendo, mais uma vez, como tantas outras vezes, eu estava adorando Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, depois de ter me sentido retirada de dentro de mim mesma, ou seja, arrebatada em espírito, com um recolhimento muito grande de todos os meus sentidos e minhas potências. Então ela estava adorando Jesus no Santíssimo Sacramento com tanto amor, com tanto zelo, com tanta adoração, que ela entrou em êxtase. Então Jesus fala para ela vai dizer aqui, ó, Jesus Cristo, meu doce mestre, apareceu-me todo radiante de glória, com as 5 chagas brilhantes, com os 5 sóis. Olha que visão que Santa Margarida tem de Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Jesus aparece para ela com as 5 chagas, né, nas mãos, nos pés do lado, e as chagas brilham, como se fossem 5 sóis. O quadro que eu tenho do Sagrado Coração de Jesus em casa é essa imagem. É Jesus com as chagas brilhando, a chaga do coração brilhando e nas mãos brilhando. Faz referência a essa segunda aparição. Sua sagrada humanidade lançava chamas de todos os lados, mas sobretudo do seu peito sagrado, que parecia uma fornalha. Mais uma vez essa ideia, o coração de Jesus ser uma fornalha de amor. Abrindo-o, mostrou-me seu amantíssimo e amabilíssimo coração, que era a fonte viva daquelas chamas. Então Jesus abre o peito e mostra para o coração dele pegando fogo. Por isso que o coração de Jesus é representado pegando fogo. Foi então que ele revelou-me as maravilhas inexplicáveis do seu puro amor e o excesso a que chegarem a amar os homens, de quem não recebia senão ingratidões e friezas. Olha só o que Jesus fala para Santa Margarida. Ele amou os homens com tanto excesso, com tanto amor, João capítulo 13, versículo 1, tendo amado os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. E o que nós damos a Jesus em compensação desse amor? Quando a gente passa aqui na igreja, diante do Santíssimo Sacramento, a gente manda pelo menos um beijo para Jesus? Você vê que quando as pessoas passam em frente à igreja, as pessoas fazem o sinal da cruz? Por quê? Por quê? Para saudar a Jesus que está dentro da igreja no Santíssimo Sacramento do altar. Quando você passa diante da igreja, você sabe que Jesus está lá presente na Eucaristia. É o amor de Deus no sacramento. No mínimo, se você não tem tempo de entrar lá e dar um beijo no sacrário, ou mandar de longe um beijo para Jesus,
pelo menos faz o sinal da cruz e pensa em Jesus. Ele está lá. E o que nós damos a Jesus? Que ele diz aqui: ingratidões e friezas. Como a gente é frio com Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. É Deus presente na hóstia consagrada e tratamos Jesus como se fosse um objeto, como se fosse uma imagem de Santa Teresinha. É Deus que está na Eucaristia, é Deus, o coração de Jesus. Por fim, o Sagrado Coração de Jesus afirma, Jesus fala para ela: isto custa-me muito mais do que tudo quanto sofri na minha paixão. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que essa frieza, que essa ingratidão que ele sofre no seu Sagrado Coração na Eucaristia, causa mais dor a ele do que toda a sua paixão. Causa mais dor e sofrimento do que toda a sua paixão. Quando a gente é ingrato e indiferente, quando a gente passa diante do sacrário, como se fosse diante de uma mesa, a gente ofende e machuca o coração de Jesus mais do que aqueles que chicoteavam, mais do que aqueles que coroavam de espinhos, mais do que aqueles que o pregaram na cruz, mais do que aqueles que diziam: se tu és o Filho de Deus, desça agora da cruz, mais do que aquele homem que transpassou o lado de Jesus com a lança. Isso custa-me muito mais do que tudo quanto sofri na minha paixão. Se eles correspondessem com um pouquinho de amor, eu teria em pouco tudo quanto fiz por eles, e quisera fazer ainda mais, se fosse possível. Contudo, não tem senão friezas e repulsas diante desse meu afã de lhes fazer o bem. Olha o que Jesus fala aqui. Se nós retribuíssemos um pouquinho de amor, ele falava: eu ficava feliz e sofria mais do que eu sofri por eles, mas nem um pouquinho de amor eles me dão. Terceira aparição de Jesus a Santa Margarida e a última, que é chamada de grande aparição, né? A terceira aparição se deu no ano de 1675. Ela acontece na 8ª da festa de Corpus Christi. Por isso, a festa do Sagrado Coração foi celebrada semana passada, dia 19, sexta-feira. Por quê? Porque 8 dias depois da festa de Corpus Christi, Jesus pediu que 8 dias depois da festa de Corpus Christi fosse celebrado o seu Sagrado Coração. Foi pedido de Jesus. E ele pede isso para Santa Margarida nessa terceira aparição de 1675. Ele diz assim, ó: a terceira grande aparição ocorreu em 1675, na 8ª da festa do Corpo de Deus. Na capela, Margarida Maria estava adorando a Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, quando recebeu graças muito grandes de Deus e sentiu-se impelida a corresponder-lhe de algum modo e de pagar-lhe amor com amor. De súbito, ou seja, de repente, recebeu de Deus graças excessivas de amor. Jesus, descobrindo seu divino coração, lhe diz. Então Jesus aparece para ela e diz: eis o coração que tanto tem amado os homens, que nada se poupou até se esgotar e consumir para testemunhar-lhes o seu amor. E em reconhecimento não recebo da maior parte deles, senão ingratidões, por meio das irreverências e sacrilégios, tibiezas e desdéns que usam para comigo neste sacramento de amor. Olha o que Jesus está falando. Ela estava adorando Jesus no Santíssimo Sacramento do altar e Jesus fala: eis o coração que tanto tem amado os homens, mas que só tem recebido da parte deles ingratidões, irreverências, ou seja, passa diante do sacrário como se fosse nada, irreverências, sacrilégios, que é falta de zelo, respeito, ofensas ao sacramento, tibiezas, que a gente falou no começo da catequese, que é frieza espiritual, e desdém para comigo neste sacramento de amor. O que é desdém? Como se fosse uma coisa qualquer. E o que mais me custa é tratar-se de corações a mim consagrados, os que assim me tratam. Por isso, que seja constituída uma festa especial para honrar o meu coração na primeira sexta-feira, depois da 8ª do Corpo de Deus, e foi sexta-feira passada.
Comungue-se nesse dia e seja feita a devida reparação por meio de um ato de desagravo, para reparar as indignidades que eu recebo durante o tempo em que fico exposto sobre os altares. Eu te prometo que o meu coração se dilatará para derramar com abundância os benefícios do seu divino amor sobre os que lhe tributarem esta honra e procurarem que os outros a tributem. Então, meus amados, assim Jesus pede a Santa Margarida Maria Alacoque a festa, a solenidade do seu Sagrado Coração. Santa Margarida Maria Alacoque vai falecer no dia 27, ela vai falecer com 43 anos, ela falece, dia 27 de dezembro é o dia que apareceu a primeira aparição. Ela falece com 43 anos e ela já começa a ver ali as reminiscências da devoção ao Sagrado Coração. Muitas pessoas achavam que ela era maluca, não acreditavam nela e tratavam com desdém as coisas que ela falava. Mas ela tinha um sacerdote que era o seu confessor. O nome desse sacerdote é Claude de la Colombière. Esse sacerdote, o padre Claude de la Colombière, ele é santo canonizado pela igreja, ele se tornou santo. E ele era jesuíta. O que são os jesuítas? São missionários. Então o padre Claude de la Colombière, ouvindo os relatos de Santa Margarida, percebe que aqueles relatos eram verdadeiros. Ele acredita em Santa Margarida Maria Alacoque e ele começa a propagar essa devoção. A partir da propagação da devoção, o padre Claude, ele leva essa devoção para os jesuítas, e os jesuítas são missionários, né? Então os jesuítas levam essa devoção para o mundo inteiro. Chega essa devoção no Brasil, nas Índias, no Japão, no mundo inteiro os jesuítas propagam essa devoção. E a madre superiora do convento também passa a acreditar em Santa Margarida, acredita naquilo que ela dizia, né? Sobre a devoção do Sagrado Coração, as aparições, e ela é eleita, então, mestra de noviças. O que a mestra de noviças faz? Forma as novas freiras. Então ela começa a incutir nas noviças essa devoção do Sagrado Coração. Então a Ordem da Visitação se tornou o sacrário dessa devoção, o Sagrado Coração de Jesus, e os jesuítas se tornaram os grandes propagadores da devoção do Sagrado Coração de Jesus. Tanto que o símbolo dos jesuítas, né, aquela que a gente pensa que é uma hóstia, né? Escrito Iesum Homini Salvatore, né? E é a JHS que está nas hóstias até hoje, que a gente recebe na missa, às vezes o padre celebra, né? Já viram esse JHS nas hóstias? Tem gente que fala que é Jesus hóstia santa, né? Mas não, é uma frase dizendo Iesum Homini Salvatore, Jesus Salvador de todos. Homines quer dizer todos, né? Jesus Salvador de todos. Então, meus amados, vamos retribuir a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Muitos papas, eu vou ler aqui um texto de São Papa João Paulo II, mas muitos papas determinaram essa devoção. Para vocês terem uma ideia, em 1856, Papa Pio IX, ele prescreveu que essa devoção devia ser praticada por toda a igreja. 1856. O Leão XIII, no ano de 1889, consagrou o mundo ao Sagrado Coração de Jesus. Pio XII, ele recomendou em várias encíclicas, que a gente deve ser devoto do Sagrado Coração, que essa devoção é necessária a todos os homens, em todos os estados de vida, dizia Pio XII. E o último, mais próximo de nós, foi João Paulo II. Eu quero ler aqui uma frase dita pelo João Paulo II. Ele disse essa frase na festa do Sagrado Coração de Jesus, no Vaticano, no dia 22 de junho de 1990. Junho é o mês do Sagrado Coração, né? O Santo Padre diz assim, João Paulo II: encoraje os pastores, as comunidades religiosas, a contribuir para a irradiação da mensagem recebida por Santa Margarida Maria. A todos os que se deixarão mover por esse ensinamento, desejo que descubram no coração de Cristo a força do amor, as fontes da graça, a presença real do Senhor em sua igreja pelo dom cotidianamente renovado do seu corpo e de seu sangue, ou seja, a Eucaristia. A cada um de vós dou
de coração a minha bênção apostólica. Então é o Papa João Paulo II dizendo: sejam devotos e propaguem a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Onde está o Sagrado Coração de Jesus agora? Está no sacrário. Ser devoto do Sagrado Coração de Jesus é ser extremamente devoto da Eucaristia. Toda vez que Jesus se revelou a Santa Margarida como o Sagrado Coração, ela estava fazendo adoração eucarística. Todas as vezes que ele apareceu como o Sagrado Coração, ela estava fazendo adoração eucarística. E quando Jesus pede a solenidade do Sagrado Coração, na oitava, depois da oitava de Corpus Christi. Vocês lembram do milagre Lanciano? O milagre Lanciano aconteceu no ano 750, eu vou falar bem rápido aqui do milagre Lanciano. Um sacerdote tinha dúvidas, então quando ele tomou a hóstia na mão e levantou a hóstia, tornou um pedaço de carne e o vinho se tornou sangue. No ano 750, esse milagre até hoje está presente na cidade de Lanciano, exposto para adoração. Nos anos 70, um médico chamado Dr. Linneu e outro chamado Dr. Pacelli receberam os milagres para estudarem esses milagres durante uma década, de 1970 a 1980. Depois eles lançaram um laudo do estudo sobre o milagre Lanciano e eles atestaram que aquele pedaço de carne é um pedaço do miocárdio, do endocárdio e do nervo vago, ou seja, é uma fatia de um coração humano. É uma fatia de um coração humano. Jesus está nos mostrando pelo milagre Lanciano que na Eucaristia ele nos dá o seu próprio coração. Ele nos dá o seu próprio coração. E Jesus reclama que a gente não ama ele aonde? Na Eucaristia. E o que ele fala? Eis o coração que tanto tem amado os homens, que só tem encontrado ingratidões, ofensas, desprezos, sacrilégios neste sacramento. Ele reclama que a gente não ama ele na Eucaristia. Então arrumem pelo menos uma horinha na sua semana para visitar Jesus, para adorar Jesus. Às quartas-feiras a gente tem uma grande oportunidade. Chega um pouco mais cedo, 20 minutos mais cedo, adore Jesus, conversa com Jesus no sacrário, esteja com Jesus. Peça a Jesus a graça de amá-lo, Sagrado Coração de Jesus, que tanto me amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Porque amor com amor se paga. Jesus nos amou até o extremo na cruz, tendo amado os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. João 13, versículo 1. E nós, como nós temos amado a Jesus? Amém? Amor com amor se paga. Seja grande e devoto do Sagrado Coração de Jesus. As 12 promessas são para você. As 12 promessas são para você. Depois eu vou colocar no grupo da catequese um vídeo sobre as 12 promessas que eu postei no meu canal. E um vídeo sobre a história de Santa Margarida e etc. Mais vídeos sobre o Sagrado Coração. Sejam devotos do Sagrado Coração de Jesus. Por meio desse coração que a gente entra no céu. Amém? Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que vos amemos cada vez mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.